Na segunda metade do século XIX, um homem era mais temido do que qualquer outro, nos fiordes austrais do Chile. Ele era o pirata Pedro Nancupel. Um bandido que aterrorizou a região, cometendo roubos, estupros e dezenas de assassinatos. Nascido em Terão, perto de Chonchi, em 1837, ele cresceu em uma família modesta, mas normal. Quando tinha cerca de 20 anos de idade, foi trabalhar em Quelon, onde conheceu sua esposa, Pabla Nancalauen, com quem mais tarde se mudou para Melinca, em busca de melhor sorte no comércio de peles, onde um de seus irmãos já estava trabalhando. Naquela época, no sul de Chiloé, prosperava a caça ao leão marinho, cuja pele era muito valorizada e atraía marinheiros estrangeiros que iam até lá apenas para esse comércio. Também era fonte do valioso cipreste de Guaitecas, que era transportado em patachos e escunas para ser vendido na Ilha Grande de Chiloé. Foi nas Guaitecas, empregado como abatedor de lobos e machado de cipreste, que ele aprendeu o ofício de abater animais e a manejar armas brancas com destreza. Pouco tempo depois, cansado dessa vida, decidiu se juntar ao bando de seu parente José Domingo Naueluen que, junto com 15 capangas, espalhou o terror nos fiordes do sul, roubando e furtando navios nacionais e estrangeiros, matando suas tripulações e afundando-os nas águas frias do sul. Foi durante essas incursões que se soube que Pedro Nancupel não tinha coração, pois era capaz de torturar mulheres indefesas, bem como crianças e bebês, e depois matá-los sem piedade. Quando a justiça chilena conseguiu prender toda a quadrilha de Naueluen, incluindo Nancupel, o julgamento não pôde provar sua participação nos crimes dos quais era acusado, porque ele estava ausente da cena do crime. Seus companheiros, no entanto, não tiveram o mesmo destino e foram fuzilados em 1879, quando o pirata tinha 42 anos de idade. Uma vez absolvido e livre novamente, Nancupel convocou sua própria família para voltar à pirataria com ainda mais ferocidade, saqueando vilas, navios e barcos. Dizem que ele tinha a convicção doentia de que, se conseguisse matar 100 pessoas, todos os seus crimes seriam perdoados. Com isso, ele justificava seus excessos e fortalecia sua psicopatia. Assim, o nome de Pedro Nancupel rapidamente ressoou novamente nas ilhas e canais como o homem responsável pelos desaparecimentos e assassinatos que mais uma vez assolavam a área ao redor de Melinca. O modo de operação da quadrilha, que consistia em fazer buracos nos cascos dos barcos e abordá-los enquanto afundavam, era sua impressão digital. Depois de se apropriar das peles, do ouro e de todos os objetos de valor, todos os membros da tripulação eram degolados, para não deixar testemunhas. Após 7 anos de saques e terror, Pedro Nancupel e parte de seus cúmplices foram capturados em 6 de agosto de 1886, enquanto se embriagavam para comemorar o sucesso de seus últimos ataques. Ele foi levado acorrentado para Castro, junto com outros 5 parentes, incluindo seu irmão Anastasio Nancupel e outros membros da família. Dessa vez, o julgamento sim conseguiu creditar a ele uma série de crimes horrendos e mais de 90 assassinatos. Morte de crianças e homens de todas as idades, sequestro, estupro e assassinato de várias mulheres, assassinato de tripulantes de navios nacionais e estrangeiros, roubo, pirataria e furto de gado foram algumas das muitas acusações feitas. O julgamento durou meio ano, e ele foi considerado culpado de vários assassinatos, pelos quais foi condenado à morte por fuzilamento. A sentença publicada em Castro em 6 de novembro de 1888 determinou sua execução no dia seguinte. Testemunhas disseram que, ao ser levado para fora de sua cela, Nancupel ousou exigir ser libertado, para completar os 100 mortos e incendiar Melinca. Às 2 horas da tarde de terça-feira, 7 de novembro de 1888, 2 policiais levaram Nancupel com os olhos vendados até a parede. Eles o detiveram na frente de 12 atiradores, e em seguida, ouviu-se uma rajada de tiros. O cadáver do pirata das Guaitecas foi deixado em uma carroça, em frente ao recinto carcerário. No dia seguinte, depois de caminhar 4 dias desde Keilen, sua esposa, Pabla Nancalauen, veio buscar seus restos mortais. Ela não teve acompanhantes no funeral do marido. A carroça arrastou um corpo sem caixão, coberto por uma capa de ordinária fatura, até uma sepultura sem identificação,
aberto em um terreno profano. Ninguém fez um velório. Talvez nem mesmo uma oração tenha sido feita. Assim foi o enterro do pirata Nancupel. Sozinho, sua esposa e ele próprio. Talvez cercado pelas almas dos cerca de 100 mortos que o escoltariam até os mares da lenda.